Gente, tudo bem com vocês? Júnior aqui de novo, para pensar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, em especial na escola dominical para a classe de jovens. Então nós estamos aqui com a nossa revista, tá? Revista Conectar. E hoje nós vamos falar da lição número 6, que o título é O Valor da Obediência. Olha que mensagem valiosa, olha que tesouro que nós temos aqui hoje. E a importância de pensar sobre isso, de refletir sobre isso. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha só o que a Bíblia está falando. Felizes são essas pessoas que pensam na palavra de Deus de dia e de noite. E nós estamos aqui, todo mundo já sabe, no nosso país, na verdade o planeta Terra está passando por um momento conturbado, quarentena, muitos de nós não estamos trabalhando, mas isso não impede a gente de pensar na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo, para você, jovem, mas na verdade para quem quiser ouvir, tá? E o que nós vamos pensar hoje? Meditar, refletir, a respeito da obediência, o valor da obediência. Irmãos, vamos pensar um pouquinho? Você que tem Bíblia aí, eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, o capítulo de número 15, tá? 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 22. Abra sua Bíblia aí, eu tenho certeza que vai ser uma lição muito proveitosa, tá? Olha o que a palavra do Senhor diz. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Júnior, o que isso quer dizer? O que está falando essa lição? Para a gente entender rápido, o Senhor deu uma ordem para Samuel, dizendo assim: Samuel, vai lá e repreende Saul. Está aqui em 1 Samuel 15, depois se você quiser você lê. Por que Deus mandou Samuel repreender Saul? Porque o Senhor deu uma ordem para Saul. Galera, e qual que foi a ordem que Deus deu para Saul? Olha isso. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Essa era a ordem. Ou seja, vai, invade esse campo, invade esse povo, esse reino e destrói tudo. O rei, vaca, boi, camelo, vai e destrói tudo. Essa era a ordem. E se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai perceber que Saul ele não faz isso. Ele destrói uma boa parte, sim, na verdade ele destrói tudo que ele não queria. Só que ele achou que tinha algumas coisas importantes, algumas coisas valiosas. E essas coisas ele trouxe, como ovelhas e bois. E a ordem era para matar tudo. Inclusive, ele poupou a vida do rei. E Deus ficou sabendo disso. E é aqui que está o problema. O Senhor olha lá do céu e fala assim: Samuel, vai lá e fala com Saul. Repreende ele. Eu não gostei. Tá. E o que eu quero pensar com vocês, pessoal? De maneira bem rápida. A lição está falando tudo aqui. Você que tem ela pode acompanhar aí. Se você quiser, tem na internet também. Você vai conseguir entender mais ou menos o que a lição está dizendo. Mas para a gente pensar, pessoal, o Senhor ele falou isso: obedecer é muito melhor do que sacrificar. Aí eu te pergunto, a gente sacrifica tanto e a gente, de certa forma, nós temos os nossos jejuns, as nossas orações, a gente vai na igreja todos os dias. Isso é muito bom, eu não estou falando que é isso, e não é isso que a Bíblia está falando também, que sacrifício não é legal. Porém, obedecer é melhor que tudo isso. Tá, e aí? O problema de Saul aqui não foi chegar ao trono. O problema de Saul, nesse caso, é permanecer no trono. E o que eu quero dizer, a primeira palavra para vocês, galera, a gente chegar em algum lugar não é o problema. A gente sentar numa cadeira, a gente alcançar lugares altos, seja agora no âmbito material, numa empresa, numa faculdade, no lado profissional, isso tudo é legal. O problema disso tudo é você se manter.
Vamos levar para o âmbito espiritual? O problema não é você chegar no ministério, Deus te levantar para liderar, Deus te levantar para pregar a palavra, isso tudo é muito legal. Deus te levantar para pastorear, você que é jovem, talvez está cheio de energia dentro da igreja, trabalhando, isso tudo é muito bom. Mas eu preciso te dizer, o problema é você se manter. Porque para Deus, se Deus quiser, Ele te coloca. E Deus ele vai lá e te coloca, mas daí permanecer não depende mais de Deus, permanecer depende de mim e de você. O chamado vem de Deus, mas a permanecer na chamada, aí depende de mim. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul foi ungido rei. Saul foi escolhido para reinar sobre Israel. Saul foi rei de Israel, o povo eleito do Senhor, a nação santa, Israel, a nação escolhida. Saul foi o representante de Deus. Deus falou assim, Saul, é o seguinte, a partir de hoje você vai ser rei do meu povo. Olha que honra, olha que glória. Só que isso não significa que vai dar tudo certo, porque Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha parte. E aí, mas o que a lição está dizendo? E o problema é que eu preciso obedecer. Essa é a grande questão. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você já percebeu que as pessoas, quando ela arruma um serviço, quando ela começa a trabalhar numa empresa, e ela começa a fazer tudo que o chefe pede, o chefe fala, faz isso, o funcionário vai lá e faz. O chefe fala, agora eu preciso que você fique até mais tarde. Você, opa, sim senhor, posso? Vai lá e fica. Muito provavelmente, essas pessoas que conseguem atender o pedido do chefe, estou falando de empresa, estou falando de trabalho, muito provavelmente, essas pessoas vão subindo de cargo. Por quê? Elas conseguiram um emprego, mas sobretudo, agora elas obedecem o chefe dela. Elas vão subindo de degrau. O problema não é você conseguir um emprego, o problema é você se manter e ir subindo. E como que a gente consegue isso? Obedecendo às normas de uma empresa. Tá, vamos levar para o lado espiritual? Deus vai lá e te coloca como líder de um departamento da igreja. Vamos pensar assim? Você vai e faz. Aí Deus começa a usar a vida do pastor para te dizer, eu quero que você faça isso. Aí você vai lá e faz. Agora eu quero que você faça isso. Você vai lá e faz. Com toda certeza, Deus olha lá de cima e fala, está obedecendo a palavra, está obedecendo a orientação do seu pastor. Quer saber? Eu vou levar ele para lugares mais altos. É isso que acontece quando a gente obedece. Tá? Aí Deus começa a nos levantar, e Deus coloca a gente na frente, Deus coloca a gente para pastorear uma igreja. Você que é jovem, muito cedo, está pastoreando uma igreja. E de repente você vai lá e desobedece a voz de Deus, desobedece o seu pastor. Aí o seu ministério dá errado. Pelo menos assim, por um tempo determinado, o seu ministério dá errado. Aí você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz, onde eu errei? E você não percebeu o quê? Em algum momento da sua vida você desobedeceu os estatutos do Senhor. O problema não é chegar, o problema é se manter. E é aí que muitos de nós se perdem, galera. Eu tenho certeza que Deus ele chamou muitas pessoas, mas quantos jovens estão parados no caminho? Por quê? Pelo simples fato de desobedecer. A Bíblia fala tanta coisa pra gente, que a gente é forte, que juventude é forte, e a gente tem que usar isso. Só que a gente também tem que entender que nós não podemos desobedecer a voz de Deus, a voz dos nossos pastores, sobretudo a palavra. Se a gente desobedece, aí a gente fala, meu Deus, mas eu queria ser tanto usado. E aqui eu já deixo a segunda palavra. Boa intenção não é suficiente. Boa intenção não é suficiente. Não adianta você achar que está fazendo certo se não estiver obedecendo estatuto. Estatuto não pode ser quebrado. Nossa, mas eu estou cheio de boas intenções. Mas boa intenção não é suficiente no reino de Deus, porque a Bíblia fala assim, se eu não me engano, se não me falha a memória, no livro de Êxodo, os que se aproximarem de mim, santo eu me mostrarei, diz o Senhor. Ou seja, o problema não é se aproximar de mim, o problema é se manter perto de mim, porque quando você está perto de mim, eu me mostro santo, e na minha santidade não tem lugar para desobediente. Essa é a questão. Meus irmãos, jovens, entenda, obedecer é melhor do que sacrificar. Quem me conhece sabe que eu sou da área do louvor, eu gosto de cantar, eu toco teclado, minha esposa canta, a gente compõe canções, mas isso não é nada comparado à obediência. Como assim nada comparado? O Senhor se alegra quando eu obedeço, o Senhor recebe o meu louvor,
O Senhor recebe aquilo que eu faço na igreja como louvor e adoração ao nome dele. Mas se eu em algum momento falar, vou fazer do meu jeito, desobedecendo os meus líderes e os estatutos de Deus, Deus não se alegra disso. E é aí que o ministério da gente pode andar para trás. Mas que no nome de Jesus você entenda que obedecer é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu não estou falando que as outras coisas não prestam, mas obedecer é o primeiro passo. Obedecer é o primeiro degrau. Na verdade, obedecer faz parte de toda a caminhada, porque do que adianta você subir, quando chegar lá em cima você desobedece. E louvado seja Deus pela sua infinita misericórdia, porque quantos de nós em algum momento a gente dá uma derrapada, uma escapulida, mas que no nome de Jesus você entenda, eu preciso obedecer a palavra, o Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, porque Deus se agrada disso, e a obediência é o ponto de partida para o ministério de sucesso. Que Deus abençoe a todos vocês. Na semana que vem teremos outras lições. Deus abençoe o nosso pastor presidente, a nossa pastora, pastor Belchior, pastora Rafaela, nosso querido pastor Sérgio, líder da juventude, os nossos líderes aqui da igreja sede, a Dani, o Tiago e todos os líderes do campo de Americana, da Adebras Americana. Deus abençoe todos vocês. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abençoe.